Olá, queridos, boa noite. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos ao nosso Deus, para termos esse tempo de oração, de leitura da palavra, esse tempo de comunhão, ainda que distantes, porém próximos. Que essa noite possa ser uma noite em que possamos ouvir a voz do nosso Deus. E que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo de fortalecimento, mas também que seja um tempo de gratidão. E por falar em gratidão, eu quero dar os parabéns para os aniversariantes que estão iniciando aí o mês de junho, dia 4, amanhã. Faz aniversário o Bruno Mendes, faz a Gabriele do Rosário. Dia 6, faz a nossa querida Manuela Rosa, o William Samir dos Santos. Dia 7, nossa querida Jane. Também ainda no dia 7, a Tatiane Ferreira Sepúlveda. E também a Marlete Martins está aniversariando no dia 7. E no dia 8 de junho, comemora o aniversário de casamento, a Eleusa e o diácono Valderlim. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês de maneira tremenda, que este novo ciclo seja um tempo de renovação das forças, que renove a fé, renove o ânimo, a alegria, e que a fé também seja fortalecida a cada dia mais. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos permite de, juntos como um corpo, como igreja, louvarmos ao Senhor, cultuarmos a Ti, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas. Em especial, Pai, nós queremos te agradecer pela vida dos aniversariantes, por poderem completar mais um ano de vida. Muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado deles. O Senhor, ó Deus, tem suprido as suas necessidades, e nós pedimos para que esse novo tempo, que este novo ano que se iniciará na vida de cada um e de cada uma, possa ser um ano tremendamente abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, que o nosso louvor, que a nossa adoração possa agradar a Ti nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Convido você, mensageira, que está aí na sua casa, para louvar a Deus conosco. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mensageiras, Deus nos chamou para uma missão e nós dizemos: eis-me aqui. Toda a terra está cheia da tua glória, os teus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou e eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração deseja mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar.
nós teremos nesse momento um tempo de intercessão. Como é necessário, né? Nós estarmos orando, estarmos intercedendo um pela vida do outro, né? Não apenas orar por nós mesmos, não podemos deixar de fazê-lo, mas também lembrarmos daquelas pessoas que também precisam das nossas orações, daquelas pessoas que compartilham com você, meu irmão, minha irmã, um pedido de oração, confiando que você estará orando. Às vezes nós falhamos muito porque as pessoas nos procuram, nos pedem oração, a gente se compromete em orar. E quantas vezes nós nos esquecemos, não é verdade? Então, que neste momento o Espírito Santo de Deus possa trazer a sua lembrança, o nome daquelas pessoas com as quais você se comprometeu de orar. E que esta semana, nem que seja ainda neste final da semana, você possa estar reassumindo esse compromisso e possa estar colocando diante do Senhor esses pedidos de oração, mas também os motivos de gratidão. Então vamos orar ao nosso Pai? Senhor, neste momento nós queremos colocar diante da Tua presença, ó Deus, aquelas pessoas que têm passado por grandes privações. Temos notícias, ó Deus, de irmãos e irmãs que enfrentam dificuldades severas, seja na saúde, seja financeira, seja, Senhor, no que diz respeito às suas emoções. Senhor, pessoas que têm carecido das nossas orações e nós queremos colocá-las diante de Ti neste momento. Pedimos, ó Deus, para que Teu Espírito Santo possa estar visitando cada um nesta noite. Pedimos para que Tu, ó Pai, possa estar realizando, concretizando a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nós possamos ser fortalecidos por Ti. Que nós sejamos, ó Deus, firmados, alicerçados cada dia na Tua palavra, ó Pai. Deus, a minha oração nessa noite é para que o Senhor gere em nossos corações o desejo de nos relacionarmos contigo, o desejo de buscarmos a Tua presença e de andarmos em Tua presença. O desejo, ó Pai, de sermos cheios do Teu Espírito e de compartilharmos de Jesus onde quer que estejamos. Deus, cuida das crianças, ó Pai, que têm vivido situações tão adversas. A nossa oração é para que o Senhor proteja cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, cuida dos nossos adolescentes, ó Deus, que são bombardeados todos os dias com influências. Cuida dos nossos jovens que vivem um tempo de decisões. Dê a eles sabedoria. Senhor, que eles busquem se relacionar contigo de tal forma que eles tenham intimidade contigo, ó Pai. Deus, oramos pelos adultos, oramos pelos idosos, Senhor. Oramos, ó Pai, por cada membro da Igreja Batista Nova Jerusalém. Mas também oramos por cada irmão, cada amigo que está conosco nesta noite, que está aqui nos acompanhando e também cultuando ao Senhor. Pai, abençoa-os conforme a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, o nosso querido e amado pastor José Francisco estará compartilhando a palavra do Senhor conosco. Esteja aí onde você está, com o seu coração e a sua mente abertos e que possam receber a palavra que o Senhor tem para a sua vida. Pastor José Francisco, que Deus o abençoe, que o Senhor continue sendo este canal de bênção, que tanto nos edifica, que tanto nos abençoa,
Que o Senhor abençoe a vida da sua família, o Júlio, a sua recuperação e tratamento, e que o Senhor possa fortalecê-lo cada dia mais. Deus o abençoe, pastor José Francisco. Fiquemos com a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e prezados amigos, aqui estamos juntos para o culto de adoração ao nosso Deus, aquele que tudo fez por nós. Por essa razão, nós vamos recorrer à palavra de Deus e juntos vamos pensar no último dia do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele reuniu os seus discípulos e leu o profeta Zacarias, no capítulo 13 e verso 7, a seguinte escritura. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Meus amados, nesta ocasião, Jesus, junto com os seus discípulos, começaram a pensar sobre o seu ministério. E, portanto, Jesus lia o profeta Zacarias. Durante o ministério do nosso Salvador, muitas vezes se apresentava de maneira diferente. Uma época ele dizia: eu sou a porta, quando as pessoas podiam usar para a entrada dos céus. Eu sou o caminho para as pessoas ir ao Pai, poderem chegar a Deus. Eu sou o pão, para que pudessem as pessoas famintas receber o alimento, tanto material como também o alimento espiritual. Eu sou a água da vida. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, a mulher veio buscar água naquele poço que era de Jacó. Então, Jesus pediu água e ela recusou a dar água a Jesus. E Jesus ofereceu uma água diferente. Aquela mulher ficou maravilhada. Saiu correndo, tomou da água e foi anunciar à sua vizinhança que o Messias se encontrava presente. Agora o profeta Zacarias apresenta o Senhor Jesus como pastor, mas o pastor ferido. Jesus, ainda no seu ministério, ele apresenta: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ora, os discípulos não estavam muito interessados em um Jesus pastor. Eles queriam o Jesus rei. Jesus que viesse expulsar os romanos para dar liberdade total a todos os judeus. Mas observemos que Jesus veio a este mundo não para fazer a vontade dos homens aqui na terra, mas ele veio cumprir a missão dada por Deus quando veio a este mundo. Por esta razão, Jesus agora é apresentado pelo profeta como o pastor ferido. Mas ainda escandalizados ficaram os discípulos: pastor, além de pastor, ferido. Mas o profeta disse que o pastor ferido, as ovelhas se dispersarão. As ovelhas serão espalhadas por toda parte, porque a missão do pastor é cuidar das ovelhas. Mas o que fará o pastor ferido diante das suas ovelhas? Nada poderá fazer. Ser pastor é uma profissão das mais ardorosas. Pastor é aquele que cuida das ovelhas, leva cada uma ou todo o rebanho às águas, a se alimentar, ao curral. Esta é a preocupação do pastor. Não deixa que elas fiquem dispersas, mas que estejam sempre juntas. O pastor tem
esta missão, mas o pastor ferido nada podem fazer. Desde o começo do mundo, a profissão de pastor, como já acabei de falar, é uma profissão árdua, uma profissão difícil. E vemos lá no capítulo 4 de Gênesis, o filho de Adão mais Eva, Abel, também Caim, outro filho, cada um escolhendo uma profissão, Caim sendo agricultor e Abel sendo pastor. Por ele ser pastor, ao prestar culto ao seu Deus, ele ofereceu como oferta o melhor do seu rebanho, uma ovelha sem nenhuma mancha. Mas Caim oferecia alguma coisa da agricultura não muito selecionada. E por isso Deus atentou para a oferta de Caim. Em toda a história do povo de Deus, vamos encontrar, então, problemas entre os pastores. Vemos lá em Gênesis capítulo 13 e verso 7, quando Abraão e Ló, com os seus rebanhos, juntamente com os seus pastores, ali houve desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque dificuldades para encontrar o pastoreio a contento ou bom, sem nenhuma dificuldade. Mas, depois da discussão, Abraão chamou Ló e disse: não haja contenda entre os meus pastores e os seus pastores, pois nós somos irmãos. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E assim chegaram em um acordo. Depois, em Gênesis capítulo 26, verso 18, vamos encontrar Isaac com o seu rebanho e os seus pastores procurando água. Isaac se lembrou do poço que Abraão havia furado, então havia cavado. Então Isaac e os seus pastores foram para tirar água. Mas ali estavam alguns inimigos, pastores estranhos, que impediram Isaac de tirar a água daquele poço, colocando entulho tudo quanto impedisse tirar água. Os pastores de Isaac foram mais à frente e cavaram outro poço. Os inimigos fizeram a mesma coisa. Então os pastores cavaram o outro poço, o segundo poço. Os inimigos procederam da mesma maneira. Mas quando eles furaram o terceiro poço, os inimigos se cansaram. E então deram água ao rebanho, os pastores de Isaac, como também Isaac. Lá em Gênesis capítulo 29 e verso 9, vamos encontrar também Jacó, que depois que se desentendeu em casa com seu irmão, saiu para Midian, onde ele devia estar com o seu tio Labão. Estando Jacó de viagem para aquela região, quando se aproximou daquele lugar, havia um poço, e ali ele, vendo também alguns pastores com alguns rebanhos, ele parou. Quando menos esperou, chegava Raquel com o rebanho do seu pai, pois ela era a pastora. Aquele poço tinha uma pedra muito pesada, então era necessário arredar, tirar, remover a pedra da boca do poço para que o rebanho de Labão pudesse tomar água. E assim Jacó delicadamente tirou a pedra e Raquel se aproximou, ficou maravilhada por aquela gentileza, e todo o rebanho de Raquel tomou água. E assim Jacó foi juntamente com Raquel até a casa de Labão. E lá ficou Jacó por algum tempo, como conhecemos no registro da palavra de Deus. 14 anos Jacó ficou trabalhando com Labão para que pudesse casar com Raquel. Seguimos depois de 400 anos.
registrado no livro de Êxodo, capítulo 15, quando Moisés deixava o Egito, depois de um atrito que ele arranjou com um egípcio. Ele fugiu para a casa de Jetro. Fugiu e, se aproximando da casa, também havia ali muitos pastores, muitos rebanhos e um grande poço. E as filhas de Jetro, que era em número de 7, eram as pastoras e estavam conduzindo o rebanho para aquele lugar. Mas aqueles pastores que ali se encontravam procuravam impedir aquelas pastoras a tirar água. Então Moisés, corajoso e disposto, enfrentou aqueles pastores. E para que aquelas moças, para que aquelas pastoras pudessem dar água ao seu rebanho. Moisés foi para a casa de Jetro e lá se casou com Zípora, mas durante 40 anos ele foi pastor de Jetro, deixando só quando foi convocado por Deus para libertar o povo do Egito, o povo que estava clamando, o povo que estava chorando, o povo que estava sofrendo. Então, depois de um diálogo bem prolongado, Moisés decidiu atender o convite de Deus, a ordem de Deus. Vamos encontrar, mais ou menos 400 anos depois, vamos encontrar Davi, o jovem adolescente que era pastor das ovelhas do seu pai. Seu pai era Jessé. Davi enfrentou um problema grande com o rebanho do seu pai, pois quando ele estava cuidando do rebanho, 2 animais ferozes apareceram para destruir as suas ovelhas. Davi, então, corajosamente enfrentou o leão, matando-o. Depois enfrentou o lobo, também tirando e ferindo, tirando-lhe a vida. E Davi, então, atribuiu toda a sua vitória ao poder de Deus, a quem ele temia, foi manifestado naquele momento e lhe deu força bastante para vencer e matar aqueles animais. Vejamos, meus prezados ouvintes, se aqueles animais viessem e ferissem Davi. Se Davi fosse ferido por aqueles animais, o que aconteceria? As ovelhas seriam dispersas e Davi nada podia fazer. Mas agora o profeta Zacarias fala de Jesus, mas como pastor ferido. E ainda continua dizendo, quando o pastor está ferido, as suas ovelhas se dispersarão. E os discípulos, olhando para Jesus, ficaram escandalizados. Eles não esperavam, como já falamos, um Jesus pastor. Eles queriam um pastor rei. Ainda mais um pastor ferido. Esta era a escritura deixada pelo profeta Zacarias, o pastor ferido. Mas observemos que os discípulos começaram a se afastar. Depois que Jesus teve a sua última reunião, lendo com eles o profeta Zacarias, os convidou para o jardim Getsêmani, onde deviam orar. E ali Jesus orou, e os seus discípulos dormiram. Não puderam ficar com Jesus. Observemos que Jesus voltou e disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aquelas ovelhas do Senhor Jesus estavam escandalizadas. Ovelhas dispersas são aquelas que ficam escandalizadas. E isto aconteceu com os discípulos e o Senhor Jesus. Eles ficaram escandalizados porque Jesus estava doente, Jesus estava enfermo. Diz o evangelista Lucas que quando Jesus orava, o seu suor era transformado em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E assim, então, Jesus estava experimentando uma hemorragia interna.
Jesus estava doente. Já o profeta dizia isso, o profeta Isaías, porque ele foi ferido pelas nossas dores, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então Jesus estava realmente sofrendo muito. E cada vez mais os discípulos ficavam escandalizados, não aceitando nada daquilo que estava acontecendo com Jesus. Sendo Jesus preso, Pedro, que estava com a espada, atirou e feriu, tirando a orelha do servo do sumo sacerdote. Como diz lá em Mateus capítulo 26 e verso 51. Jesus disse para Pedro: guarda a tua espada. E pegou a orelha do servo do sumo sacerdote e a colocou no lugar. Mais escandalizados, os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo ficaram. E assim, então, Jesus estava cumprindo uma missão que era enviada e que era dada por Deus, ordenada por Deus. Lá no salão, quando Jesus estava respondendo o sacerdote, ou sendo inquirido pelo sacerdote, um dos seus servos vieram e deram um soco no rosto de Jesus. E Jesus disse e perguntou àquele servo: por que você está me ferindo? Encontramos isso em João capítulo 18, verso 22. Então todas essas coisas eram razões, eram motivo para que as ovelhas as ovelhas dispersas ficassem escandalizadas. Às vezes nas nossas igrejas acontecem as mesmas coisas. Muitos pensam que, vindo para a igreja, poderão, quem sabe, ficarem ricas, ter uma vida bem melhor, as coisas mudar de uma maneira tão benéfica que elas vão ter uma vida diferente, uma vida completamente cheia de gozo. Espiritualmente falando, é isso que acontece, mas materialmente falando, nem sempre acontece. Porque algumas denominações andam até pregando que, aceitando a Jesus Cristo, as pessoas param de sofrer, não precisam sofrer. As pessoas aceitando Jesus Cristo poderão comprar apartamento, poderão comprar casa, poderão comprar carro, enfim. E muita gente pensa isto. E quando chegam na igreja e vê totalmente diferente, então elas ficam escandalizadas. São ovelhas dispersas que se escandalizam porque não aconteceu como elas pensavam. Mas as ovelhas dispersas, além de ficarem escandalizadas, elas começam a andar de longe. E isso aconteceu com os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos desapareceram. Jesus ficou só. Jesus enfrentou a solidão, porque ninguém queria estar junto com o Senhor Jesus. Mas é um problema, é um prejuízo muito grande para aqueles que andam de longe, principalmente para os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, que o aceitam como Salvador e começam a faltar à igreja, começam a faltar os trabalhos, não tem prazer em participar dos cultos, dos trabalhos evangelísticos, de todas as atividades da igreja. Isso acontece com aqueles que andam de longe. E, de acordo com a Bíblia, observamos que os que andam de longe, a primeira coisa que eles fazem é deixar de orar. Não oram. A oração é a força maior para o cristão. Lá no Salmo 155, no Salmo 55, verso 17, diz: de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Que maravilha! Orar, falar com Deus. Jesus, com os seus discípulos, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis.
Então o crente não pode deixar de orar, mas quando participamos de um rebanho dispersos, escandalizados e andando de longe, então a primeira coisa é deixar de orar. Torna-se um crente totalmente fraco. Também deixa de contribuir. Não tem mais prazer na contribuição, não querem participar mais dos movimentos evangelísticos, de participar de tudo quanto a igreja investe para que haja um lugar adequado, para que todos possam prestar culto a Deus. Não contribui. Mas o trabalho de Deus precisa dos seus contribuintes. Jesus pensou, ou melhor, Jesus recebia contribuição para que ele pudesse realizar as suas viagens, fazer o seu trabalho, estar com os seus discípulos durante meses e meses, para que todos pudessem se alimentar. Certa ocasião, Jesus observava a oferta de uma mulher bem humilde e bem pobre. Era viúva pobre. Então, ao depositar aquela viúva as 2 pequeninas moedas, Jesus disse: esta deu todo o seu sustento, mais do que podia. Então Jesus ficou maravilhado com a oferta daquela senhora pobre. Não apenas porque ela era pobre, mas porque ela deu de todo o coração. Temos exemplo também no ministério de Jesus de uma mulher, não sabemos se era rica, mas também não era muito pobre. Aquela mulher que derramou dos pés do Senhor Jesus um vaso de alabastro, um óleo precioso, cujo preço era o valor de 300 dias de trabalho. Então essa mulher não era pobre, que podia dar, podia depositar. Mas Jesus louvou a atitude daquela mulher. Os discípulos discutiam entre si, mas que desperdício, esse dinheiro podia ser usado para os pobres. Jesus os repreendeu dizendo: os pobres sempre tendes convosco, mas essa ungiu meu corpo para a sepultura. E eles não entendiam nada do que Jesus dizia, mas Jesus louvou a atitude daquela mulher pela oferta belíssima que fizera com aquele unguento precioso. O rebanho distante, o rebanho escandalizado, o rebanho disperso, também não lê a palavra de Deus. Além de não contribuir, como aconteceu com dois irmãos que foram visitados por mim. Um irmão se dizia muito pobre, outro irmão se dizia bem rico. Não se dizia não, ele era mesmo rico, mas não contribuíam. Eu visitei o primeiro irmão que se dizia pobre, ele disse: não posso dar o dízimo, não posso contribuir, porque eu sou muito pobre, o que eu ganho durante o mês não dá para o sustento da minha família. Eu orei com aquele irmão e li a Bíblia com ele, depois saí da sua casa e fui para outra casa do irmão que era realmente rico, era fazendeiro, mas não contribuía. E eu falei com aquele irmão: meu querido irmão, você não está contribuindo com a igreja, não está participando das atividades da igreja. Então ele respondeu: eu não sei o que eu possuo, eu não sei quantos, o valor da minha fazenda, eu não sei tudo quanto rende durante o fim do ano, eu não sei o que acontece, então eu não tenho como dar o dízimo. E criou aquela dificuldade, e o pastor orou com aquele irmão, saindo depois, e assim acontece com muitos que não contribuem, uns porque não podem dar, acham que não pode dar. Outros não contribuem porque tem muito e não sabem o que tem. Mas Jesus, na parábola lá dos talentos, no capítulo 25 de Mateus, ele falou: o que é fiel no muito, também é fiel no pouco. Então, por mais fraco que seja o crente, então ele quer contribuir, ele quer participar. Mas, como eu ia dizendo, o crente escandalizado, o crente que anda de longe, também não gosta de ler a Bíblia,
como tem dificuldade de ler a palavra de Deus. Então, não participe da escola bíblica dominical, não participe das organizações que fazem estudos bíblicos, são crentes indiferentes, andam de longe, mas sabemos que é uma necessidade primordial. Crente novo não pode ficar fora da escola dominical, não pode deixar de comparecer os cultos para aprender a palavra de Deus. O salmista, ele tinha a palavra de Deus como favo de mel. E lá no Salmo 119, verso 11, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E ainda lá, no mesmo capítulo 119, agora verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O crente não pode andar na escuridão. Se ele não ler a Bíblia, ele está caminhando perigosamente. Ele precisa a luz dos céus. A palavra de Deus ilumina o seu caminho, segundo o salmista e segundo aqueles que estão sempre participando das atividades da igreja. Agora, meus prezados ouvintes, devemos observar que o pastor ferido, as suas ovelhas ficarão dispersas, ou se dispersarão, e elas então ficarão escandalizadas com alguma coisa, porque não acontece tudo de acordo com o seu querer. Também começam a andar de longe, como o apóstolo Pedro começou a andar de longe depois que Jesus foi preso. E agora podemos ver que as ovelhas dispersas, depois de escandalizadas, depois de andar ao longe, observamos que elas passam a andar no meio dos ímpios. Pedro, olhando Jesus de longe, vendo lá no pátio os servos do sumo sacerdote, vendo lá no pátio os criados, todos juntos ali, era uma noite fria e havia ali uma pequena fogueira. Então Pedro foi para lá. Chegando Pedro, logo foi reconhecido e a criada lhe perguntou: você estava com Jesus? Ele disse: não estava, não conheço esse homem. Depois outro perguntou, ele disse a mesma coisa: não conheço esse homem. Mas havia lá um rapaz que era parente do Malco, que era o Malco, aquele servo que perdera a orelha quando Pedro lançou a espada. Então ele disse: eu vi você lá no horto com a espada, cortar a orelha do meu parente. Pedro disse: você está enganado, nada disto aconteceu. E nós vemos isso registrado lá no livro de João, capítulo 20 e verso 27. Assim, meus amados ouvintes, como é perigoso, como a ovelha afastada, de longe, escandalizada, ela é prejudicada. Passa a andar no meio dos ímpios. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem anda nas rodas dos escarnecedores. Então, não é possível um crente em nosso Senhor Jesus Cristo viver no meio dos lobos, no meio dos ímpios. Mas os seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo procederam assim. Mas Jesus foi preso, foi crucificado, sepultado, morreu e sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Aparecendo depois aos discípulos que estavam reunidos em uma sala onde estavam todos duvidosos. Jesus apareceu dizendo: Pai seja convosco. Ficaram todos espantados. Jesus disse: vocês não precisam ficar perturbados. Eu sou Jesus. Estou aqui
porque Deus me enviou assim como Ele me enviou, eu vos envio a vós. Mas não sejam incrédulos, é preciso que vocês sejam mais crentes, não precisam andar duvidosos. Olham para mim, as minhas feridas estão cicatrizadas, as minhas mãos, os meus pés, o meu rosto, também o meu lado traspassado com a lança do soldado romano. Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias, de 8 em 8 dias, os advertindo, os fortalecendo os seus discípulos, a que eles agora, depois da sua partida para os céus, eles pudessem continuar a grande obra que ele havia iniciado. E no último dia, Jesus, reunindo todos, disse para eles: mas vós recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, de Samaria, até aos confins da terra. Mas vocês precisam permanecer aqui, porque será manifesto o ministério do Espírito Santo. E observamos que, na última reunião de Jesus com os seus discípulos, depois da sua morte, passaram-se 40 dias. Ainda restavam 9 dias para a descida do Espírito Santo. E os discípulos ficaram ali, orando com algumas mulheres, agora obedecendo todas as orientações do pastor, que agora não estava ferido, mas estava completamente curado, perfeito, e partindo para os céus. E no dia de Pentecostes foi uma bênção, no dia da festa da colheita foi uma bênção, quando milhares e milhares de pessoas, ouvindo a mensagem dos apóstolos, aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Ao ouvir a mensagem, perguntaram: o que nós podemos fazer? Então responderam para aqueles que ouviam a mensagem, a que ele se arrependesse, abandonasse os pecados, recebesse o dom do Espírito Santo, para que pudesse testemunhar de Jesus Cristo. E assim, aquelas pessoas foram batizadas, muitas delas foram levadas ao batismo e testemunhando do nosso Salvador. E os discípulos continuaram agora corajosamente. Agora eles sabiam que o sublime pastor havia feito o que eles precisavam, e que, apesar dele ser o pastor, agora era o rei dos céus e da terra. Ele era o rei que viera a este mundo para que pudesse dar salvação ao mundo inteiro. Por isso ele se submeteu à morte de cruz. Por isso Deus não pôde atender aquele momento de agonia quando o seu suor era transformado em sangue. Mas Deus queria a salvação da humanidade, garantir a salvação da humanidade. Ele saiu pregando por toda parte, enfrentando as autoridades e até mesmo as prisões, mas a palavra de Deus não estava presa, estava solta. E eles diziam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E assim, meus amados ouvintes, aqueles anunciadores de boas novas saíram por toda parte. E esse Jesus que veio a este mundo, ele veio também para salvar a vida de qualquer pecador. Qualquer pessoa que ainda não tenha conhecido Jesus Cristo como Salvador, qualquer pessoa que ainda não tenha certeza de vida eterna, é necessário crer em Jesus. Foi ele mesmo quem disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E Jesus disse em outra ocasião: na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E assim, meus prezados ouvintes, o pastor ferido foi aquele que cumpriu a sua missão, garantindo a nossa salvação,
porque todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, desde o começo do mundo, enquanto o mundo durar, todo o pecado praticado pela humanidade recaíram sobre Jesus Cristo. E ele venceu a morte, agora está à direita de Deus, convidando a todos para que tenham temor, ouçam a sua palavra e ouçam aquilo que os seus mensageiros estão anunciando. Que Deus abençoe ao prezado ouvinte. Queridos, que bênção! Como é bom, né, sermos alimentados pela palavra do nosso amado Deus, que nós possamos continuar refletindo no que nós escutamos e possamos ser praticantes da palavra do Senhor. Uma noite tremendamente abençoada pelo nosso eterno Pai, um restante de semana de paz, que esse feriado tenha sido um feriado de descanso para você e que a sexta-feira venha preparada pelo Senhor e que as nossas forças sejam renovadas, em nome de Jesus. Deus abençoe, até domingo.